Antes de mais nada, eu quero reforçar a ideia de que, a partir de agora, essa aula está sendo gravada para que possa ser disponibilizado nos grupos de WhatsApp que vocês fazem parte, para que tanto vocês possam assistir a aula quantas vezes vocês quiserem, quanto para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a aula ao vivo, possam assistir a gravação dessa aula. O tema da aula de hoje é propaganda, é uma das maneiras de fazer promoção. Nós vimos na nossa última aula, nosso último encontro, nós vimos que é possível fazer promoção de 7 maneiras, né? Então é possível fazer promoção através da propaganda, da força de vendas, relações públicas, liquidação ou promoção, marketing direto de banco de dados, patrocínio e merchandising. Essas são algumas maneiras que é possível se fazer promoção. Nós vamos estudar cada uma delas. Hoje e na semana que vem, nós vamos falar sobre propaganda. Então, hoje nós vamos falar sobre conceitos e diferentes tipos de propaganda e técnicas de propaganda. É o que nós vamos abordar hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre psicologia das cores. Então, são os dois assuntos sobre propaganda que nós vamos abordar. Hoje, nós vamos falar sobre conceito de propaganda, o objetivo da propaganda, a diferença que existe entre as propagandas e vamos falar também sobre técnicas de propaganda. É o que nós vamos observar, tratar hoje. Né? Propaganda é o primeiro tipo de promoção que nós vamos abordar. Eu poderia colocar isso aqui em qualquer ordem, né? Por uma questão didática, eu coloquei essa ordem aqui. Nós vamos falar sobre propaganda, vendas, relações públicas, liquidação, promoção, marketing direto de banco de dados, patrocínio e merchandising. Como eu disse, eu poderia estar abordando qualquer ordem aqui, mas por uma questão didática eu preferi colocar dessa ordem. E nós vamos, então, começar o estudo dos tipos de propaganda a partir da análise dos tipos de promoção a partir da análise da propaganda. Muito bem, o que é propaganda? Olha só o conceito. Propaganda é uma forma de comunicação impessoal, unilateral, paga e assumida pelo anunciante. É um modo específico de apresentar um produto, serviço, marca ou empresa que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Então, olha só, eu disse que propaganda é uma forma de comunicação impessoal. Para entender isso, nós precisamos voltar lá na nossa aula sobre esquema da comunicação, né? Então, quando eu disse que comunicação é uma forma de comunicação, aqui embaixo, ó, é um tipo de comunicação impessoal, essa aqui, ó. Nós vimos que a comunicação pode ser pessoal ou impessoal, e está aqui, né? O canal ou meio, né, utilizado pela propaganda é impessoal. O que é comunicação impessoal? É aquela que não é possível identificar esse camarada aqui. Impessoal no sentido que não é possível identificar o receptor da mensagem. Se você não consegue identificar o receptor da mensagem, é porque o canal ou meio de comunicação utilizado é impessoal. Então, propaganda é uma comunicação impessoal. Ela é impessoal no sentido de que não é possível identificar os receptores da mensagem. Ela é unilateral. Por que é unilateral? Porque a mensagem é só do emissor para o receptor. Não há troca de comunicação aqui, né? A comunicação é só do emissor para o receptor. Por isso que é uma comunicação impessoal. Ela é impessoal no sentido de que não é possível identificar o receptor e ela é unilateral no sentido de que a mensagem é emitida do emissor para o receptor. Não há aqui a possibilidade de haver um retorno da mensagem. É só do emissor para o receptor. Ela é paga e assumida pelo anunciante. Então, a responsabilidade do anúncio é do anunciante, daquele que fez o anúncio. É um modo específico de apresentar um produto, serviço, marca ou empresa que visa influenciar a posição da audiência. Influenciar a posição da audiência, a atitude da audiência, no sentido de adquirir, consumir o produto que está sendo anunciado. Né? Essa influência que a propaganda ela exerce é no sentido de estimular o consumo. Então, toda propaganda tem por essência estimular o consumo.
Qual é a função, o objetivo principal? Promover a imagem da empresa, produto ou serviço, influenciando a decisão de compra. Então, são dois objetivos principais, né? Primeiro, promover a imagem de um produto, marca, serviço ou empresa. Promover a imagem significa o seguinte, né? Que determinada marca ou empresa talvez não seja conhecida, e o objetivo inicial é tornar essa imagem, essa marca conhecida, essa empresa conhecida. Mas esse não é o único objetivo, né? Tem uma segunda função, que é influenciar a decisão de compra dos produtos dessa marca. Então, essa é o conceito e a função, o objetivo da propaganda. A propaganda é uma comunicação impessoal, afinal de contas, propaganda é uma forma de promoção. Então, ela é comunicação impessoal. Ela é impessoal no sentido de que não é possível identificar os receptores. Ela é unilateral, porque a mensagem vai do emissor para o receptor apenas. Ela é paga e assumida pelo anunciante. Ou seja, as responsabilidades inerentes ao anúncio pertencem àquele que anunciou, né? Quem pagou e anunciou. O objetivo é dois, né? Promover a imagem, né, de uma marca ou de uma empresa, e o segundo é influenciar a decisão de compra. Muito bem, vamos lá, né? Vamos ver agora, então, as diferenças. Com certeza, vocês já ouviram falar em propaganda e publicidade. Esses são nomes muito comuns que, geralmente, quando são abordados juntos. Quando se fala de propaganda, se fala de publicidade. Quando se fala de publicidade, se fala sobre propaganda. É tão comum as pessoas falarem sobre propaganda e publicidade no mesmo assunto, que a maioria das pessoas acredita que propaganda e publicidade são a mesma coisa. Elas são sinônimos, né? Inclusive, tem até faculdades que falam sobre propaganda e publicidade e propaganda. Elas são estudadas juntas, mas não são sinônimos. Propaganda é uma coisa, publicidade é outra. Propaganda é a mensagem. Aquilo que quer ser falado. Vamos voltar aqui, ó, esquema da comunicação. Propaganda está aqui, ó, a mensagem. Propaganda é o anúncio. Propaganda é aquilo que será dito. Propaganda é aquilo que as pessoas vão ouvir. Isso é propaganda. Pessoal, eu acho que até consigo destacar aqui, ó. Propaganda é isso aqui, ó. Isso aqui é propaganda. É a mensagem. É aquilo que as pessoas vão ouvir. É aquilo que a empresa quer transmitir. Isso aqui é propaganda. E publicidade? Publicidade é canal ou meio. Publicidade é canal ou meio. Deixa eu só. É isso aqui, ó. Isso aqui é publicidade. Ok, pessoal? Então, a mensagem que eu destaquei aqui, que eu circulei, é propaganda. O canal ou meio é onde a publicidade ela será exibida, é publicidade. Então, propaganda é a mensagem, publicidade é canal ou meio. É isso aqui que a gente precisa ter em nossa mente, né? Propaganda é a mensagem, de novo. Propaganda é a mensagem, publicidade é canal ou meio. Muito bem. Seguindo, então. Então, nós já sabemos, né, que propaganda é o anúncio, é a mensagem, é aquilo que será dito. Publicidade é o veículo, é o canal, é o meio, é o exibidor, é onde aquela mensagem será transmitida. Volta para mim aqui. Por exemplo, se você vai fazer um anúncio na televisão,
A televisão é o meio publicitário que você utilizou para exibir o seu anúncio. Então, o anúncio é propaganda, a televisão é a publicidade. Então, se você fez um anúncio no jornal, o jornal é publicidade, o anúncio que você colocou no jornal é a propaganda. Se você fez um anúncio na internet, o anúncio que você fez na internet é a propaganda. A internet é a publicidade. Redes sociais é publicidade. O anúncio que você faz é propaganda. Só para vocês terem uma ideia, de uma coisa e da outra, eu criei, para divulgar das minhas redes sociais, uma pequena propaganda. Parece que sumiu, né? E foi essa aqui. Eu, como sou advogado, especialista na área trabalhista e previdenciária, então eu fiz uma propaganda para divulgar nas minhas redes sociais. Então, isso aqui é um anúncio. Né? Isso aqui eu estou falando sobre anúncio sobre aposentadoria. Né? Então, esse aqui é o anúncio. Isso aqui é propaganda. Eu vou pegar esse post, né? Vou fazer uma postagem a partir disso, falta colocar ainda alguns efeitos, mas eu vou pegar essa postagem aqui e vou divulgá-la nas minhas redes sociais. Então, as minhas redes sociais é a publicidade. Esse anúncio que eu fiz aqui, essa mensagem que eu quero transmitir, isso aqui é propaganda. Eu poderia pegar isso aqui e colocar no jornal. Aí o jornal seria a publicidade. Isso aqui seria a propaganda. Eu poderia pegar isso aqui e colocar no outdoor. Então, o outdoor seria publicidade. Essa mensagem seria, esse anúncio seria propaganda. Então, propaganda é um anúncio onde você vai exibir o anúncio é a publicidade. Embora, repetindo, publicidade embora publicidade e propaganda não sejam sinônimas, mas uma é dependente da outra. Uma depende da outra. É impossível você estudar propaganda se estudar publicidade se estudar propaganda. Porque não adianta você ter um canal publicitário se ninguém anunciar. E não adianta você ter uma propaganda se você não anunciar, se não exibir essa sua propaganda em lugar nenhum. Então, propaganda e publicidade, embora sejam diferentes, mas eles não vivem sem o outro, né? Como se fosse aí o feijão com arroz, né? Vamos dizer assim, né? É a combinação perfeita, né? Talvez quando a gente fala sobre combinação, o feijão com arroz é a coisa que mais vem à nossa mente, né? O Romeu e Julieta, né? O queijo com goiabada, né? Arroz com feijão, propaganda e publicidade. Não tem como eu falar sobre propaganda sem falar sobre publicidade, mas elas não são sinônimos. Elas são uma complemento da outra, mas elas não são a mesma coisa. Diante disso, nós também precisamos saber quais são as diferenças entre os tipos de propaganda. Agora, eu vou dizer que dentro da propaganda, eu tenho a propaganda institucional e tenho a propaganda promocional. Propaganda institucional é aquela propaganda que visa tornar uma marca ou empresa conhecida. Então, a propaganda institucional tem por objetivo fazer com que as pessoas conheçam a marca, fazer com que as pessoas conheçam uma determinada empresa. Inclusive, esse tipo de propaganda é muito comum para reforçar o conceito de uma marca na mente do mercado consumidor e também para tornar uma marca que não é conhecida em uma marca conhecida. Exemplo disso é da Friboi, né? Antes dos comerciais de TV falando sobre Friboi, ninguém conhecia Friboi. Então a Friboi, inicialmente, ela fez uma série de propagandas institucionais para que as pessoas pudessem conhecer a marca. Inclusive, a Friboi utilizava até mesmo de um slogan, né? Dizendo assim, né? Carne também tem marca, carne também tem marca. E durante muito tempo, para que as pessoas pudessem conhecer
A Friboi, ela utilizou de uma propaganda institucional, falando apenas sobre a marca. Já uma propaganda promocional vai falar sobre um determinado produto ou serviço dessa marca. Quer ver só um exemplo? Aqui eu coloquei um exemplo de propaganda institucional, que aqui está falando sobre a Nestlé. Então, a Nestlé, nas suas redes sociais, ela fez uma propaganda institucional, fazendo com que as pessoas pudessem conhecer a marca. Observe que nessa propaganda, né, que ela é postagem que a Nestlé fez na internet, você pode observar que nessa propaganda não tem nenhum produto da Nestlé. Pare Imune que eu quero Nestlé. Né? Então, foi uma campanha de marketing que a Nestlé fez nas suas redes sociais para reforçar o conceito da marca. Embora a Nestlé já seja uma marca conhecida, mas ela fez essa propaganda institucional, utilizando como o canal publicitário as suas próprias redes sociais. Então, ela fez disso, né, as redes sociais do canal publicitário, para reforçar o conceito da marca, para reforçar a imagem da marca. Esse tipo de propaganda é uma propaganda institucional. Já essa outra aqui, feita por uma drogaria, a drogaria São Bento, ela fez uma propaganda promocional. Observe que aqui também é da Nestlé, mas não fala sobre a marca da Nestlé, e sim sobre os produtos da Nestlé. Inclusive, tem até uma campanha promocional aqui, na compra de um desses produtos, mais um centavo ganha diplomata, que é o picolé. Então, você pode observar que essa propaganda institucional, promocional, também feita nas redes sociais, ela divulga, né, fala sobre os produtos da Nestlé. Nesse caso aqui, sobre produtos específicos da Nestlé, que são sorvetes da Nestlé. Então, vai falar sobre sorvete da Nestlé. Então, embora seja da Nestlé, mas aqui o foco são os sorvetes da Nestlé, um produto da marca Nestlé. Nestlé tem outros produtos, além do sorvete. Mas essa postagem, essa propaganda em especial, fala sobre produtos da Nestlé, em especial sorvetes da Nestlé. Então, essa aqui é um exemplo de propaganda promocional, porque não visa falar apenas sobre a marca. Fala sobre a marca também, mas o foco não está na marca. O foco está nos produtos da Nestlé, em especial nessa postagem falando sobre sorvetes da Nestlé. É um típico exemplo de uma propaganda promocional. Inclusive, propagandas promocionais são mais comuns do que propagandas institucionais. Né? A propaganda institucional tem por objetivo fazer com que as pessoas conheçam uma marca ou que se reforce o conceito de uma marca, como é o exemplo dessa postagem aqui. Né? Já a propaganda promocional, como fala sobre um produto ou sobre um serviço, ela é mais comum. Vamos ver outro exemplo aqui, que eu reservei aqui na internet. Ó. Essa aqui, por exemplo, né, da Seara, que fala sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, foi uma homenagem da Seara às mulheres do Brasil. Né? Essa propaganda aqui é uma propaganda institucional. Visa, então, mostrar aqui o compromisso que a Seara tem, né? E a homenagem que a Seara fez ao Dia das Mulheres. Né? Então, essa propaganda aqui é uma propaganda institucional. Você pode observar que não está aparecendo na propaganda nenhum produto da Seara. Então, essa propaganda é uma propaganda institucional. Agora, se eu for pegar essa outra aqui, aqui já fala sobre... Essa aqui está até melhor. Ó. Aqui já fala sobre a propaganda, já é uma propaganda promocional, que fala sobre os cortes de carne da Seara. E ainda fala para você experimentar, né? Experimente os produtos Seara, a qualidade vai te surpreender. Então, aqui já é uma propaganda promocional. Né? E aqui o foco está nos cortes de carne da Seara. Tem várias outras também. Essa aqui, por exemplo, né? Também é uma propaganda promocional. Fala sobre o presunto Seara. Né? Então, falou sobre um produto, é uma propaganda promocional. Falou sobre a marca, é uma propaganda institucional. Né? Essa outra aqui também é um exemplo de propaganda promocional, que está falando sobre os produtos da Seara. Inclusive, tem vários produtos, né? Salsicha, linguiça, o Fiesta, o Peru, enfim, né? São produtos da Seara. Falou sobre o produto, é uma propaganda
institucional. Falou apenas sobre a empresa, como essa aqui, falou sobre a marca, é uma propaganda promocional. Ok? Então, falou sobre a marca, é uma propaganda institucional. Falou sobre o produto, é uma propaganda promocional. Então, já sabemos a diferença de propaganda e publicidade e também entre os diferentes tipos de propaganda, uma propaganda institucional e uma propaganda promocional. Vamos agora falar sobre técnicas de propaganda. Nós vamos estudar hoje 8 técnicas de propaganda. 8 técnicas de propaganda que nós vamos estudar daqui para frente, né? Nós iremos verificar quais são as técnicas de propaganda. A primeira técnica de propaganda está aí, ó. Utiliza veículos de massa. Utiliza veículos de massa. Veículos de massa, o que são veículos? Veículo pode ser aqui definido, né, como publicidade. Então, eu estou dizendo aqui, entre outras palavras, utiliza publicidade de massa. Então, vai se utilizar veículos publicitários de massa. O que significa isso? O objetivo é encontrar o máximo possível de pessoas nos mais diversos e variados lugares. Isso significa dizer, então, que na hora de escolher um canal publicitário, um meio publicitário, um veículo publicitário, uma exibidora publicitária, é necessário utilizar uma que consiga encontrar o máximo possível de pessoas. Por exemplo, você vai anunciar no outdoor. Você precisa escolher um outdoor que esteja localizado num lugar onde passa muita gente. Você vai anunciar no jornal. Escolha o jornal que tenha uma maior tiragem naquele dia, maior vendagem em determinado dia. Aí eu vou panfletar no sinal. Então você vai escolher um sinal que passa muito carro. Então, isso significa escolher veículos de massa. O seu objetivo é encontrar no maior número possível de pessoas. Então você não pode utilizar canais publicitários, veículos publicitários que não consiga atingir ninguém. Vou anunciar na rádio. Então verifique uma rádio que tem uma grande audiência, para que você possa, então, anunciar ali, né? Para que você possa ter sucesso em propaganda, você precisa utilizar veículos de massa. Bem, pessoal, segunda técnica, seus recursos e métodos se repetem. Está baseado no brocado repetição incansável, né? Uma ideia, baseia-se no conceito de que uma ideia repetida suficientemente se torna verdade. Isso significa, então, que para ter sucesso em propaganda, você precisa não fazer uma ou duas, tem que repetir a sua propaganda. Tem que falar sempre. Seus recursos e métodos se repetem. Está baseado na chamada repetição incansável. Baseia-se no conceito de que uma ideia repetida suficientemente torna verdade. Então, quanto que eu tenho que repetir? Mas se você puder anunciar todo dia, anuncie todo dia. Se você não puder anunciar todo dia, anuncie dia sim, dia não. Se não puder anunciar dia sim, dia não, anuncie 2 vezes na semana, anuncie toda semana, mas repita. Só vai ter sucesso se você repetir. Não adianta fazer propaganda uma vez só na vida, tem que repetir. Essa, então, é a segunda técnica de propaganda. Seus recursos e métodos se repetem. Bem, nós já falamos sobre as 2 técnicas de propaganda, né, que utiliza veículos de massa e seus recursos e métodos se repetem. Então, nós já falamos sobre essas 2, nós vamos dar sequência às técnicas de propaganda, né? Depois de utiliza veículos de massa e recursos e métodos se repetem, nós vamos falar agora sobre a terceira técnica de propaganda, que é utiliza meios convencionais de comunicação. Então, está baseado na ideia do homem do povo, o homem comum. É a tentativa de convencer a audiência de que a posição do publicitário reflete o senso comum das pessoas. É utilizada para obter a confiança do público, ou comunicando-se da mesma maneira comum e no estilo da audiência. Publicitários usam linguagem e modos comuns e até roupas quando em comunicações audiovisuais presenciais, numa busca de identificar seus pontos de vista com aqueles da pessoa média. O
que eu quero destacar aqui, né, nessa técnica, já é o que está em vermelho destacado aqui. Ó. Olha só o que eu disse. Comunica-se da maneira comum e no estilo da audiência. Isso significa, então, que na hora de realizar uma propaganda, o seu anúncio tem que refletir a imagem do seu público. As pessoas precisam, ao ver o seu anúncio, refletir a imagem do seu público. Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito. Ó, nesse meu anúncio que eu criei, qual é o meu produto aqui? Eu estou falando sobre a aposentadoria. Então, para poder falar sobre aposentadoria, para que as pessoas possam se identificar naquilo que eu estou falando, eu coloquei aqui, né, uma imagem de uma pessoa comum que se aposenta. Eu não vou colocar aqui uma foto de um jovem de 25, 26 anos. Eu não vou colocar aqui uma foto de um bebê. Eu coloquei uma foto aqui de uma pessoa que se aparenta, esteja próxima da aposentadoria. Né? Afinal de contas, se aposenta aí pessoas com 55 anos, 60, 65 anos. É mais ou menos essa idade. Por isso que eu coloquei aqui a foto de uma mulher, né, próxima da idade para se aposentar. Isso aqui significa utilizar essa técnica que nós estamos analisando agora, ó, que utiliza meios convencionais de comunicação. A propaganda, para ter sucesso, ela precisa refletir o seu público. Então, o seu público precisa se identificar com aquilo que você está anunciando. Isso significa utilizar meios convencionais de comunicação. O seu público precisa se identificar com aquilo que você está falando. Né? E aí você vai utilizar uma linguagem comum que o seu público utiliza, né? Roupas comuns que o seu público utiliza, para que a pessoa, para que os seus clientes, o seu público, ao ver o seu anúncio, possam se identificar com ele. Se não se identificar, não vai comprar com você. Quarta técnica, efeito dominó. Efeito dominó tenta convencer o público a colaborar com uma ação com a qual todos estão colaborando. Fazer-se na ideia, junte-se a nós. Essa técnica reforça o desejo natural das pessoas de estar do lado vitorioso. A propaganda mostra que, se todo mundo está fazendo, você deveria fazer também para se sentir realizado. Por exemplo, quando o Facebook mostra que seus amigos curtiram determinado post, você se sente motivado a curtir também. Isso é o chamado efeito Maria vai com as outras. Então, o efeito dominó, ou o efeito Maria vai com as outras, consiste na ideia de estimular o aceite dos seus clientes ao produto, porque outras pessoas já adquiriram o produto e estão satisfeitos. Como que você pode fazer isso, né? Você pode pegar depoimentos de pessoas que já compraram o seu produto e colocar esse depoimento para as pessoas. Você pode pegar esse depoimento em vídeo, esse depoimento em texto, e falar assim, olha o que pessoas já falaram sobre o nosso produto. Veja só o depoimento de outras pessoas. E isso é muito importante, né? Porque isso vai gerar nas outras pessoas, né, quem está vendo esses depoimentos, o desejo de contratar aquele serviço, comprar aquele produto também. Por quê? Porque esse produto ou esse serviço já foi contratado por outras pessoas e essas outras pessoas, ó, gostaram. E aí motiva outros que ainda não compraram o produto para que possam comprar também. Isso é chamado efeito dominó ou efeito Maria vai com as outras. Continuando. Próxima técnica chama-se apelo à autoridade. Então, apelo à autoridade significa usar o depoimento ou a imagem de uma autoridade ou alguém de prestígio para validar a ideia ou argumento que está sendo apresentado. Para a sua marca, por exemplo, você talvez apresente o depoimento de um cliente prestigiado dentro do seu mercado sobre a qualidade do seu produto. Então, por exemplo, é o que a Colgate faz, né? A Colgate utiliza a técnica chamada apelo à autoridade. Né? Que consiste nisso, né? Como é uma marca de pasta de dente, o que a Colgate faz? Ela, então, apresenta
dentistas falando bem da pasta de dente. E quem é uma autoridade maior para falar sobre o cuidado dos dentes, senão os dentistas? Isso é uma técnica chamada apelo à autoridade, né? Você pega a autoridade em determinado assunto e pede para que essa autoridade fale sobre você, fale bem sobre você. Isso vai fazer com que as outras pessoas, ao verem essa autoridade falando bem sobre você, entendam que o seu produto é bom. Essa técnica é chamada apelo à autoridade. Vamos ver alguns vídeos que falam sobre isso? Ó, comercial sobre a Colgate. Um dentista, uma dentista, o recém-formado, o para crianças, aquele que cuida da estética, o ortodontista, o que você tem desde criança, aquele que explica tudo, a saudável e o que não descansa, o que tem vocação, o que é pai e seu filho, um futuro dentista. Um dentista, muitos dentistas. E uma recomendação para a saúde da sua boca. Confie em Colgate, hoje e sempre. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Pois é, que vocês acabaram de ver aqui, né? Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. E isso é uma técnica de propaganda chamada apelo à autoridade. Olha só esse comercial da Nike agora, que fala sobre essa técnica também. Tell a man I want 100 M's. I'm telling man I want 100 M's. This statement's looking like a barcode. Tell a man I want 100 M's. We saying, what's good? Walk on, what's happening? You had so much talk online, saw you on the road, you ain't half as active. Said your am come loud like bass, but the silent like Charlie Chaplin. My striker's 18 with a high top. Got so many enemies. Got so many men on my case. I mean, I love when old things message me, but try know we can't ever be mates. Right now, life's just lovely. I wish you could have seen that girl's face when she jumped on 27, and then she saw me on the track with. Tell him man I want 100 M's. Tell him man I want 100 M's. This statement's looking like a barcode. Tell him man I want 100 M's. Volta aqui para mim. Mais uma vez, nós vimos a técnica chamada apelo à autoridade. Né? É um comercial que fala sobre chuteira da Nike. E quem que é a autoridade nesse assunto? São os jogadores de futebol. Eu, pelo menos, consegui identificar 3 jogadores de futebol ali. Né? Foi Mbappé, Cristiano Ronaldo e Neymar. Né? São aí grandes nomes do futebol do mundial. Então, se é um comercial sobre chuteira, quem que nós vamos falar sobre autoridade no assunto? São, então, os jogadores de futebol. Então, nesse comercial, nós vimos também uma técnica chamada apelo à autoridade. Agora, além do apelo à autoridade, é possível também que nós possamos utilizar uma outra técnica, né? Vamos lá. A sexta técnica chama-se apelo ao medo. Essa técnica faz um apelo ao medo das pessoas para convencê-las sobre determinado produto ou hábitos. É o que acontece bastante com a campanha antitabagista dirigida pelo Ministério da Saúde, que tenta dissuadir as pessoas a não consumirem tabaco. Os anúncios mostram imagens de complicações reais de saúde que podem acontecer aos fumantes. Tudo para causar impacto, medo e arrependimento naquelas pessoas que consomem tabaco. Né? Aqui, por exemplo, vocês podem observar, né? Essa aqui é uma propaganda impressa, né? Que tem por técnica de propaganda o apelo ao medo. Fala que todas as complicações que uma pessoa que consome cigarro pode ter. O apelo ao medo não é só em relação ao cigarro, né? Em muitos lugares utiliza aí também o apelo ao medo
para campanhas para usar cinto de segurança, né, para que a pessoa não venha morrer ou ter problemas oriundos, né, de um acidente de trânsito. Há também apelo ao medo utilizado para empresas que vendem planos de saúde, assistência funerária, né? São cosméticos, são... você não quer ficar com a cabeça cheia de caspa, né? Então utiliza determinado produto, apelo ao medo, para você não ficar com a cabeça de caspa. Não quer ficar com o rosto cheio de ruga, então utiliza determinado creme, né? Então, apelo ao medo, né? Então, apelo ao medo é uma técnica muito utilizada também. Vamos ver um vídeo que fala sobre essa técnica, apelo ao medo, só que com foco aqui na campanha antitabagista. Olha aqui. Eu não fumo. Eu também não. Eu não. 40.000 pessoas morrem ao ano por doenças do coração e dos vasos sanguíneos, causadas pela fumaça do cigarro de outra pessoa. Nunca nem experimentei. Meu pai fumava. Minha mãe não. Tabagismo, tão letal que mata até quem não fuma. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem. O Chico Anísio era um grande poeta na forma de conduzir a vida. O Chico parou de fumar aos 52 anos, quando ele teve um infarto. Eu penso sempre nos últimos 2 anos da vida dele, que foram extremamente cruéis. E a pior coisa que tem é você ver a pessoa que você ama sofrendo daquele jeito. O cigarro matou um grande pai, um ator, um comediante. O cigarro matou o Zambuja, o Batalhão, o Painho. Mas o cigarro roubou de mim, principalmente, o grande amor da minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Então, esse comercial que eu apresentei para vocês agora é um comercial que utiliza a técnica apelo ao medo, né? Que tem por objetivo fazer as pessoas não consumirem o cigarro. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, né? Que os atuais comerciais sobre cigarro utilizam a técnica apelo ao medo. Isso faz com que diminua o consumo de cigarro. Mas antes, lá na década de 90, os comerciais sobre cigarro não eram assim. Pelo contrário, eles promoviam o uso do cigarro. Olha só a diferença. Aí vocês comparem a diferença da década de 80, início da década de 90, que falava sobre comerciais de cigarro, com agora os comerciais de cigarro. Olha só a diferença que era. Por isso que isso se tornou proibido, né? Os homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Like a flame, you touch my life. Felt so good, felt so right. Time goes fast, love grows slow. It's so hard to let go. I
Então, qual é a ideia que esses comerciais que eu acabei de apresentar para vocês agora falavam sobre o cigarro? Sempre apresentavam o cigarro como uma coisa boa, uma coisa legal, pessoas jovens, né? Felizes, alegres, aventureiros, né? Praticando esportes e utilizando ali o cigarro. No último comercial, inclusive, fez até uma comparação subliminar entre o cigarro e a maçã, né? Querendo transmitir a ideia de que o cigarro é melhor do que a maçã. Para que eu vou comer uma maçã se eu posso fumar um cigarro? Até final da década de 80, esses eram comerciais de televisão que promoviam o consumo de cigarro. Até que foi proibido todo tipo de propaganda positiva sobre o cigarro. Vocês podem observar que não tem mais propagandas positivas sobre o cigarro. A partir de então, começou a ter uma propaganda negativa sobre o uso do cigarro. E para fazer com que a população diminuísse o consumo do cigarro, o governo federal utilizou, através do Ministério da Saúde, propagandas sobre cigarro com a técnica apelo ao medo. Nós vimos aqui várias sobre isso. Aqui está uma imagem que tem várias propagandas negativas, né, sobre o consumo do cigarro, utilizando como técnica apelo ao medo. A próxima técnica que nós vamos abordar chama-se slogan. É uma técnica de propaganda. Os slogans não precisam de significado literal, apenas um forte apelo emocional. O sentimento que criam é mais importante do que o significado racional. Assim, o objetivo é fazer com que a marca ou produto permaneça na mente do consumidor através de frases simples, mas ao mesmo tempo memorável. Então, o uso de slogan são frases simples, palavras curtas, mas que ficam na mente das pessoas. Quer ver só um exemplo? A Doril. A Doril utiliza um slogan. Dor de cabeça? Tomou Doril? A dor sumiu. Então, tomou Doril, a dor sumiu. Então, qual é o slogan da Doril? É esse aqui, ó. Tomou Doril, a dor sumiu. Né? É uma coisa que fica na mente das pessoas, que memoriza, né? E que utiliza algo simples para que possa memorizar. Olha só o comercial da Doril que reforça essa ideia. Comercial da Doril. Olha. Tomou o Doril? A dor sumiu. O que mais sumiu? A hora extra. O spam no meu e-mail? Meu cheque. Meu. Até a multa sumiu. O cartão de crédito dela sumiu. Dor de cabeça, tomou Doril, a dor... Essa técnica que nós vimos chama-se uso de slogan. Tomou Doril, a dor sumiu. É um exemplo, né? Próxima que nós vamos ver, e a última, é o uso de jingles. Olha que interessante. Jingle é uma mensagem publicitária musicada. Então, observe que jingle é uma propaganda musicada. Elaborada com um refrão simples, de curta duração, a fim de ser lembrado, ó, ideia de memorizar, ser lembrado com facilidade. É uma música exclusiva, é uma música feita exclusivamente para um produto, uma marca, uma empresa, um serviço. Jingle consiste na linguagem musical, mais uma vez falando sobre a necessidade de uma música, para vender um produto ou serviço, ou para apresentar, ou mesmo popularizar uma determinada marca. Segue uma regra muito simples para os jingles. Quanto mais curto, melhor. Quanto mais repetitivo, melhor. E quanto mais rima, melhor. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de jingles. E vocês podem observar como que a música realmente pega. Olha só essa aqui. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa. Oi, pessoal. Sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos lá. Oi, pessoal. Sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Dolinho, o melhor. Dolinho Guaraná, sabor brasileiro. Dolinho Guaraná, o melhor. Dolinho Guaraná, sabor brasileiro. Dolinho Guaraná, sou o Dolinho, seu amiguinho. Dolinho. Aqui é um jingle da Dolly, né? Olha quanta gente falou Dolly Guaraná, o melhor, Dolly. É aquilo que eu estava falando, né? Jingle consiste na repetição. Quanto mais curto, melhor. Quanto mais rima, melhor. Quanto mais repetir, melhor. Mas não ficou por aí. Então vamos ver outros exemplos.
Olha só esse aqui, ó. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no forno, gergelim. É Big Mac. Esse aqui já é da Big Mac, né? E fala aí sobre o sanduíche Big Mac. Também usou uma propaganda musicada, né? Também é um exemplo de jingle. Olha esse do Danoninho. Inclusive, esse jingle da Danoninho ficou tão gravado na mente das pessoas que é comum as pessoas, ao invés de falarem iogurte, falam Danone. Ah, tem que comprar um Danone. Na verdade, as pessoas estão falando que tem que comprar um iogurte. Só que utilizam o Danone como uma forma de se referir ao iogurte. Isso é resultado de muitos jingles. Olha só esse aqui que foi o que o Guaraná Antártica fez. Eu não vejo a hora de te contar, de ver mais uma vez, saborear meia mussarela, meia lítio calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Aqui está dizendo que pizza combina com Guaraná, né? E para dizer que o Guaraná combina com qualquer coisa, o Guaraná fez uma campanha publicitária utilizando outras coisas que também combinam com o Guaraná. E para reforçar a ideia, utilizou sempre jingles. Olha esse outro. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Utilizando mais uma vez uma música, de um jingle, para reforçar a ideia de que o Guaraná combina com qualquer coisa, né? E colocou no primeiro comercial pizza, no outro comercial pipoca, e tem outras coisas também que a Guaraná fez para transmitir a ideia de que o Guaraná combina com qualquer coisa. Olha essa outra que legal, que foi um pirulito, né? Que foi lançado, e fez um jingle que na época foi uma febre enorme. Observe. Pirulito que voa, voa, pirulito que vai voar. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu. Pirulito que voa, voa, pirulito que vai voar. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. Olha, toda vez que eu vejo esse comercial, me lembro da minha infância, que na época isso aqui ficou anos, que foi uma febre sobre isso, né? E o pirocóptero, né? O pirulito que voa, além do slogan, né? Pirocóptero, o pirulito que voa, teve lá uma música, isso ficou na mente das pessoas durante uma geração, marcou uma geração inteira esse comercial. São exemplos de jingles. Bem, pessoal, chegamos então ao final dessa aula sobre propaganda, onde nós estudamos aqui a diferença entre propaganda e publicidade, a diferença entre propaganda institucional e propaganda promocional. Vimos também o conceito da propaganda e estudamos 8 técnicas de propaganda.